E no meio disso tudo o que é que fica? Ficam árvores, ficam fábricas, ficam armazéns, ficam parques de contentores, ficam falésias, ficam estradas, ficam campos empapados, ficam engenhos de rega, ficam matas de eucaliptos e pinhais e ficam, pronto, fica uma série de situações, montes ao longe, bocados de céu e tal. O comboio larga o Tejo e às tantas já não vemos os mochões, não é? Mas começamos a ver umas torres abandonadas, umas casas de quinta, umas casas de quintais, umas casas de pátios secos, umas casas impermeáveis, uns telheiros, umas palmeiras, uns pavilhões arruinados, restos de composições da CP, oliveiras, etc, etc. A viagem, nós não estamos em nenhum lugar, mas acabamos por estar em todos, ou pelo menos todos aqueles se vão amassando na nossa cabeça e construindo, enfim, dando significado às coisas em que estamos a pensar naquele momento. Não é? É muito criativo porque nós estamos sem medo, à mesma distância do sítio para onde vamos e do sítio de onde saímos. E, portanto, estamos num momento em que nos podemos conhecer melhor, estamos num momento em que podemos arriscar mais perante nós próprios uma tentativa de explicação do mundo e das coisas. Deste ponto de vista, a viagem mais criativa seria, mais criativamente rentável, seria uma viagem de navio, certamente, embora não passássemos por sítios muito excitantes, mas íamos parando depois nas cidades, mas são cada vez mais raras e os cruzeiros não é o ambiente mais indicado para trabalhar. Aliás, é um problema, o entretenimento em viagem é um problema, o comboio tem esse problema, está constantemente a querer entreter-nos e a distrair-nos do que queremos fazer ou do que queremos ver através das janelas. E, portanto, nesta perspectiva, e isto é o meu contributo para a discussão do momento, nesta perspectiva um pouco egoísta, o TGV não será muito criativo, porque é muito rápido. Muito obrigado. Olá, boa tarde, sou Margarida Cardoso e estou em Maputo a falar para vocês e a fazer uma coisa que é um bocadinho difícil para mim, que é falar para um computador aqui num quarto de hotel tão longe, mas gostava de participar e pensei então mandar-vos qualquer coisa, algumas reflexões minhas sobre esta questão das deslocações relacionadas com o meu trabalho e, sobretudo, com o meu trabalho e com a minha pessoa, quem eu sou. Que eu acho que são duas coisas que estão sempre, claro, ligadas. Gostava que aquilo que vão ver, eu juntei uma série de planos e algumas reflexões que eu posso chamar que são mesmo reflexões mais wandering, mais divagações sobre algumas coisas relacionadas com o tema e que eu acho que para mim fazem sentido porque para mim a questão das viagens tem muito a ver com essa questão de um tempo e de um espaço que tem a ver com isso, com poder divagar, com poder quase não estar em lado nenhum, numa espécie de limbo onde os comprometimentos, os compromissos são todos estão todos num outro campo do que os compromissos que temos no que se pode chamar casa, estar em casa, no sítio que é a nossa âncora. Por isso vão ver assim uma série de divagações e algumas imagens que eu vou pondo, todas com esta qualidade péssima que estão a ver, mas que são todas importadas do computador. Tenho muita pena de não estar aí e sobretudo porque gostaria de ouvir as outras intervenções e por outra questão é que eu não... esta questão de falar sobre determinadas coisas, sobretudo sobre o nosso trabalho, cada vez e com o avançar da idade, começam a ser cada vez mais... cada vez tenho menos certezas sobre determinadas coisas, mas também cada vez menos me importo com essas poucas certezas. Mas não queria que isto se transformasse num monólogo, portanto é uma pequena apresentação de divagações e de sensações. Mais uma vez tenho muita pena de não estar aí com vocês, mas fica então e agradeço muito a poder participar desta forma virtual. Cumprimento todas as pessoas que organizaram o seminário, as que estão cá e as que não estão.
Hoje é dia 13 de junho e estou em Maputo. Esta é a vista da varanda do meu quarto, agora. Daqui vejo uma grande parte da cidade. Quando estou deitada na cama, só vejo a cruz luminosa da Sé. O som que se ouve com frequência sobre o fundo da cruz brilhante e algo folclórica é o som que vem das 3 grandes mesquitas da cidade. Uma delas desconfio que tem um grande altifalante rotativo, pois o som aproxima-se e afasta-se. Não deve ser só do vento. Este hotel onde estou, quando começou a Guerra Colonial em 1964, foi transformado num alojamento para militares. Agora voltou à sua forma inicial. Vivi aqui entre 1970 e 72, com a minha família. Fiz a minha primeira classe numa escola que fica aqui mesmo nas Traseiras. Depois fomos viver para um outro prédio, aqui perto, na Avenida 24 de Julho. Um dia resolvi visitar esse prédio onde vivi. Subi as escadas a pé, os 10 andares, e isso fez-me pensar em como os elevadores, obsoletos e parados, se tornaram num ícone do falhanço de um sonho. Aqui temos sempre a sensação que alguma coisa correu mal. Cheguei lá acima e tudo me pareceu na mesma, mas encolhido. Acho que todos experimentamos essa sensação quando revisitamos os locais da nossa infância. Uma espécie de um problema de escala. A memória é sempre mais parecida com a ficção do que com a realidade. E ainda por cima tem escala. Vim ao escritório da Eban, que é uma produtora moçambicana. Como é domingo, estou aqui sozinha a trabalhar. Vim a Moçambique para fazer um filme sobre o realizador Licínio de Azevedo. Licínio de Azevedo é brasileiro, mas vive em Moçambique desde 1977. É um personagem peculiar e muito interessante. Ontem li o contrato que me enviaram de França por causa deste filme. Lá dizia: género do filme, portrait. Não sei porquê fiquei inquieta de repente. Retrato? Como é que se pode fazer o retrato de alguém? Li na internet. Retrato. Um retrato bem executado deve representar a essência interior do sujeito do ponto de vista do artista e não apenas a aparência externa. Como afirmou Aristóteles, o objetivo da arte não é apresentar a aparência externa das coisas, senão o seu significado interno, pois isto, e não a aparência e o detalhe externo, constitui a autêntica realidade. A única expressão permitida na grande retratística é a expressão do caráter e a qualidade moral, nada temporário, efêmero ou acidental. Nada temporário, efêmero ou acidental. Então o quê? Será que existe algo assim, não temporário, efêmero ou acidental? Mais tarde saí para almoçar em casa de uns amigos. Enquanto percorria a Avenida 24 de Julho, que ao domingo está sempre deserta, comecei a pensar no que seria feito do Sr. Moussa, um indiano que nos fazia os vestidos de inverno especiais para a viagem de regresso à metrópole. Esses vestidos eram sempre feitos de uns veludos coloridos, grossos, que serviam para dar uma boa impressão à família quando regressávamos a Portugal. Por uns meses, as chinelas e os calções ficavam no armário. Em Portugal era tudo cinzento e os vestidos do Sr. Moussa, mesmo sendo quentes, nunca me pareceram muito apropriados. Eram sempre demasiado coloridos, demasiado elaborados, e eu e a minha irmã sentíamos sempre mascaradas nos vestidos do Sr. Moussa. Acho que só muito mais tarde deixei de me sentir mascarada em Portugal. Mas agora não.
Agora acho que Lisboa é a minha casa. Ou ainda mais verdade que a minha casa é a minha casa. Muitas vezes penso, será que eu gosto tanto de viajar porque tive uma infância nómada? Sempre a mudar de continente, de cidade, de casa, sem mobílias, sem tralhas, sem objetos. Mas depois penso que a minha irmã, que viveu a mesma vida que eu, pelo menos a nível das deslocações, minha irmã detesta viajar. Mas nunca lhe perguntei porquê. Mas é raro encontrar alguém que quando nós viajamos não nos diz eu gostava tanto de ir contigo. Não, minha irmã nunca quer ir comigo. Será que o ódio que ela tem de viajar tem a mesma origem do prazer que eu tenho em viajar? Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît, ceci est une annonce nominative pour les passagers. Foch, Fermine, passager Foch. Há duas coisas que eu gosto, de procurar nos locais e de procurar nos arquivos. Este ano passei muito tempo em Paris, andei a vasculhar nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre Cita Valls, uma jovem que morreu fuzilada na fortaleza de São Miguel de Luanda no dia 1 de agosto de 77. Cita foi acusada de ser a cabecilha de um golpe de Estado contra o governo de Agostinho Neto. A sua história está envolta em muita violência. Mais tarde decidi ir a Luanda à procura um pouco da essência da Cita. Mas também percebi que para encontrar alguma coisa no ar, nos locais por onde ela passou e viveu, nas conversas que tive com os outros, precisamos de estar abertos a isso. E o que eu senti em Luanda foi só medo, silêncio e escuridão. Agora que já passou um tempo, penso que se calhar estive mais perto da essência da Cita do que pensei. Quando era pequena sonhava que há locais extraordinários. Desertos, montanhas, cidades no Oriente, florestas tropicais. E nesse sonho que se repetia, acontecia sempre a mesma coisa. Havia um momento em que eu reparava que não tinha máquina fotográfica. Acordava com uma angústia a pensar como é que eu vou contar aos outros o que eu vi, como é que eu vou expressar a emoção que eu senti. Afinal, estar ali não serviu para nada. O que é curioso é que esse sentimento se foi transformando com o tempo. Hoje e cada vez mais percebo que uma coisa é aquilo que se vive, outra coisa é aquilo que se capta e se registra. Nunca tento agarrar qualquer coisa. Ou pelo menos tento não viver na angústia de saber que grande parte do que vejo e sinto não é agarrável. O cinema passa por um dispositivo técnico do qual não nos podemos livrar. Por mais minúscula que seja a câmara, por mais fácil de manejar, mais automática e orgânica, não é a mesma coisa que ver. Ver só. Aliás, não se consegue estar a olhar para o visor de uma câmara e para aquilo que se está a filmar ao mesmo tempo. Os nossos olhos, no máximo, passam de um para o outro. Mas só isso. Por isso, tento ao máximo só viver, observar, experimentar uma determinada realidade e depois digeri-la e mais tarde representá-la. Mas raramente esses dois momentos se tocam. Mas quando se tocam é muito bom. Portanto, voltando aqui ao quarto hotel e só para terminar, e o mais rapidamente possível antes que as vuvuzelas comecem a tocar lá fora, porque vai jogar a Itália e vão começar de certeza a tocar. Gostava só de especificar 2 ou 3 coisas que eu acho que são importantes. Uma delas é que
eu raramente viajo de férias. Viajo sempre ou porque fui convidada para algum lugar ou porque vou trabalhar. Isso também me dá um... Para mim é importante ter um percurso específico, uma procura específica a fazer num determinado sítio, uma tarefa, e essa tarefa acaba por me justificar, no fundo, os movimentos. Não gosto de andar a ir só por ir, ou tenho sempre um intuito, uma finalidade nas viagens. Isso tem sido sempre comum em todas as viagens que eu faço. Acabo por viajar muito, muitas vezes por ano, para sítios diferentes. Este ano já estive em 6 ou 7 sítios diferentes. Nunca fiz, não faço muito por isso, foi a minha vida que eu construí assim e que acaba por me levar a essa continuidade dessa vida nómada que sempre tive. E isso penso que é o fundamental no meu trabalho. O meu trabalho está sempre ligado a essas deslocações e a essas relações com os lugares e com as pessoas que eu vou conhecendo nos lugares. Acho que tenho sempre pessoas conhecidas em todos os sítios, apesar de eu não ser uma pessoa extremamente social, tenho sempre isso. Outra coisa que se pode dizer também em relação à questão das viagens, eu acho que, por exemplo, no meu filme de ficção, A Costa dos Murmúrios, eu acho que está muito ligado a isso e que o percurso da Evita, do personagem principal, é muito, pronto, começa com uma chegada, uma viagem, uma chegada de um personagem a um sítio estranho, um sítio que lhe é estranho. Isso também é um tema comum muito no cinema, não é? Porque em si traz conflito e traz possibilidades de construir narrativas interessantes, e isso é, tanto no teatro como no cinema, é muito comum. Na Costa dos Murmúrios acontecia isso, e acontecia esse personagem da Evita que se ia passeando, digamos que ia deambulando por esse tempo e por esse espaço que lhe era um pouco alheio e difícil de entender. E isso eu acho que na Costa dos Murmúrios eu exprimi bastante bem aquilo que me interessa no cinema e aquilo que me interessa com a continuidade do meu trabalho. Portanto, agora, só para finalizar, vou ler a nota de intenções do meu próximo trabalho. Só para terminar aí, porque eu acho que gostava de ler a nota de intenções, um excerto da nota de intenções do meu próximo filme de ficção, que eu vou filmar aqui em Maputo, espero eu, se tudo correr bem. E a nota de intenções começa com uma frase que eu tirei dos Anéis de Saturno do Sebald, e que diz o seguinte: eu crio patos desde criança, e a coloração das suas penas, especialmente o verde escuro e o branco como a neve, sempre me pareceu a única resposta possível às questões que sempre me moveram. E depois já é escrito por mim. A ideia deste filme parte de algumas questões que me movem e que, tal como o homem que Sebald encontra durante as suas deambulações melancólicas, percebi há algum tempo que a resposta para estas questões se encontra em todo o lado ou de um outro ponto de vista, em lado nenhum. Penso que também sinto sempre vontade de voltar aos mesmos lugares para tentar encontrar respostas para perguntas que nem sequer sei muito bem quais são. Assumo que a minha sobrevivência reside só nesse eterno movimento da procura. E pronto, é tudo. Desejo-vos um bom encontro e que não vos tenham aborrecido muito com a minha apresentação. E espero ver-vos um dia ao vivo. Obrigada. A história que eu vou ler tem que ver com deslocação, tem que ver com viagem, tem que ver com a imaginação e tem que ver com a literatura, pelo menos com a ideia que eu tenho de literatura, do que é a criação e do que é a inventiva na literatura. Trata-se de um pequeno texto, um conto curto, de um escritor russo do final do século XIX, princípio do século XX, hoje esquecido, Arkady Averchenko.
E tem o título, na versão portuguesa que eu tenho, não sei se o título russo é este, de Maldita Matemática. Eu vou passar a ler, o conto é curto, portanto, penso que se presta a muitas considerações sobre exatamente as matérias que estão aqui a ser apreciadas. Portanto, estamos no final do século XIX, numa daquelas velhas salas de aula, com um daqueles farosos professores de matemática. Nós ainda conhecemos, de certa maneira, os da minha idade, ainda conheceram, de certa maneira, um ambiente aproximado deste. O professor de matemática ditou aos alunos um problema. Consultou o relógio e concedeu 20 minutos para a sua resolução. Um dos rapazes, o Semen Pantalikin, limpou ao cabelo os dedos cheios de nódoas de tinta e murmurou: "Estou perdido." Semen Pantalikin, fantasista por temperamento, gostava de dramatizar os acontecimentos por mais triviais que fossem. Se algum condiscípulo mais forte do que ele experimentava dar-lhe uns chocos, o Semen Pantalikin empalidecia intensamente e, como se a morte desejasse já sobre a sua cabeça, murmurava, trêmulos os lábios: "Estou perdido." Se o professor lhe punha uma nota baixa por não saber a lição, murmurava com a alma cheia de angústia: "Estou perdido." Se à mesa entornava a chávena de chá sobre a toalha, murmurava com o sangue a gelar-lhe nas veias: "Estou perdido." Naqueles momentos trágicos da sua vida infantil, não ameaçava perigo maior que o de receber um par de bofetadas. Aprazia-lhe, porém, imaginar-se a contas com situações insolúveis, e a frase "estou perdido" soava-lhe a exclamação heroica. Tinha lido essa frase numa novela de Mayne Reid, cujo protagonista a empregava em circunstâncias verdadeiramente pouco invejáveis. Ao subir a uma árvore para salvar de uma inundação e de um ataque de peles vermelhas, via de súbito na mesma árvore um tigre, disposto a saltar-lhe em cima, e como se isso não fosse bastante, rodeava o tronco inúmeros crocodilos e vinha um raio incendiar-lhe a ramagem. Em tais circunstâncias, justifica-se bem que o protagonista gritasse: "Estou perdido." O Semen Pantalikin tinha de resolver um problema dos mais difíceis que têm sido propostos a uma criatura humana. E só lhe concediam para resolver uns tantos minutos. A situação da realidade era desesperada. Vejamos o enunciado do problema. 2 lavradores saíram do povoado A em direção ao povoado B. O primeiro anda 4 km por hora e o segundo 5. O primeiro saiu um quarto de hora depois do segundo. A distância entre o povoado A e o povoado B é igual ao número de escudos que se ganhariam vendendo, à razão de 250 escudos, 100 tonéis de vinho, que custaram tantos escudos como de dias somam os 7 primeiros meses do ano 1888. O primeiro lavrador saiu às 5 horas e 7 minutos da manhã. A que hora chegará ao povoado B e quanto tempo depois do segundo lavrador? Líder do problema, o Semen Pantalikin murmurou: "Estou perdido." Um problema assim em 20 minutos. Consumiu 3 em aguçar a ponta do lápis e 2 em fazer a dobra à folha de papel em que deviam brilhar as suas faculdades matemáticas. Depois adotou a atitude meditativa de um sábio alemão absorto numa investigação científica. O problema era demasiado abstrato para ele, que preferia as imagens concretas. Começou por se interrogar: que é isso de lavradores primeiro e segundo? Aquela desembaraçada nomenclatura nada lhe dizia ao coração nem à fantasia, porque não haviam de dar-lhes nomes humanos. Chamaram-lhes, por exemplo, João e Basílio, talvez tivesse sido prosaico em excesso. Mas porque os não batizaram com nomes romanescos, como Guilherme e Rodolfo? Ao atribuir-lhes nomes, os 2 lavradores converteram-se para ele em seres reais de carne e osso. Imaginou logo a tez de Guilherme curtida pelo sol, chapéu de palha de aba larga e descaída, cachimba a fumegar entre os dentes. Rodolfo era homem robusto e abrigava jaqueta de pele de lontra. Ambos marchavam caminho adiante debaixo dos ardentes raios do astro-rei. O Semen Pantalikin perguntou-se a si mesmo: são conhecidos um do outro, aqueles 2 infatigáveis caminhantes? Devem conhecer-se, porque figuram ambos no mesmo problema. Mas se conhecem, por que não viajam juntos? Seria muito mais interessante. O fato de Rodolfo andar 1 km mais por hora do que Guilherme
Não é razão para que viajem separados, sendo bons amigos. O Rodolfo podia encurtar o passo e o Guilherme alargá-lo. Viajando juntos, defender-se-iam melhor, no caso de um ataque brusco, de bandidos ou de feras. Sem dúvida, levariam consigo espingardas. Após breve vacilação, o Simon Pantalikin respondeu à pergunta de modo afirmativo. É natural que levem espingardas. Ninguém empreende uma viagem sem armas. Há sempre que temer nos caminhos uma agressão dos bandoleiros ou das tribos selvagens. Até o povoado A, os perigos seriam numerosos. Na região abundam aventureiros de toda a espécie. O povoado B, o povoado A. Também aquela nomenclatura pareceu absurda ao estudante. Os sítios em que vivem, lutam e sofrem os homens têm nomes e nunca se designam por letras frias e incolores. Uma coisa assim só podia ocorrer a um monstro como o professor de matemática, cujo cérebro devia conter serradura em vez de miolos. Por que não batizar aquelas povoações com